Lúcifer, anjo caído, diabo, pai da mentira. E se eu disser que tudo isso não passa de distorção religiosa, você acreditaria? Há séculos, Lúcifer é visto erroneamente como a personificação do mal na mitologia judaico-cristã. Entretanto, é importantíssimo ser dito, as origens de Lúcifer não são bíblicas e nem passam perto. E um aviso importante, antes de eu ir adiante, eu reforço que tratarei de história, ou seja, fatos. Portanto, não estou aqui para contestar a sua fé, não estou aqui para fazer pregação religiosa e também não estou aqui para criticar a sua perspectiva em relação às passagens bíblicas. Verdades absolutas não me interessam. Outro aviso, existem várias escolas de magia. E no que diz respeito a Lúcifer, como a qualquer outra divindade, há conhecimentos históricos e arqueológicos que remontam suas origens e explicam suas características. E essas informações são comuns para diversas tradições mágicas. Contudo, as tradições podem estar inseridas e atuar em diferentes egrégoras do mesmo Deus. Isto é, podem cultuar aspectos distintos da mesma deidade e dos seus mistérios. Sendo assim, aqui falo sobre quem foi Lúcifer da Idade do Bronze aos dias atuais, de onde surgiu, o que representa segundo a perspectiva histórica. E trago algumas elucidações bastante pertinentes sobre sua divindade e natureza cósmica, claro, segundo minha escola de magia. Afinal, quem é Lúcifer? Lúcifer, na mitologia romana pré-cristã, é o deus da estrela da manhã. O nome Lúcifer vem do latim lucifero e significa portador da luz. Era também chamado de mensageiro do Sol, por ser a estrela mais brilhante no horizonte antes do Sol surgir. E essa estrela, na verdade, é o planeta Vênus, conhecido como estrela da manhã ou estrela do anoitecer. Vênus normalmente aparecia perto da Lua, e portanto Lúcifer era visto como o eterno consorte de Diana, deusa da lua e da magia, equivalente a Ártemis para os antigos gregos. E a igreja cristã, séculos mais tarde, associou Lúcifer a Satã, o conceito judaico-cristão do mal personificado. Lúcifer é considerado um deus superi, um deus superior, e uma divindade nativa italiana por muitos teóricos. E os deuses superiores ou deuses supremos, eles são os regentes dos reinos elementais ou do cosmos, como por exemplo Netuno, Júpiter, Vulcano, Saturno. Existem egrégoras que relacionam algumas raízes luciferianas, cultos e conceitos com Shamash, deus mesopotâmico do sol e da justiça. A Mesopotâmia foi uma região que agora é a maior parte do Iraque, no Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, onde viveram por séculos diversos povos como os Elamitas, os Caldeus, os Assírios, os Babilônicos, os Sumérios e os Acadianos. E a mesma correlação é possível ser feita com os deuses egípcios Osíris, Horus, Anubis e até Sete. E como surgiu Lúcifer? Lúcifer foi bastante cultuado no Lácio através do nome Diano. O Lácio é a região da Itália onde Roma foi fundada. O deus da luz era reverenciado como patrono da agricultura e protetor dos latinos. Dianus Lucifero é outro nome comumente empregado a Lúcifer. Dianus ou Diano significa algo próximo de transporte de um tempo e espaço para outros. E o Lácio, ele é um triângulo de solo vulcânico fértil onde residiam as tribos latinas. O Lácio ficava às margens do rio Tibre e era vizinho da cidade etrusca de Veios. E a cultura italiana, ela foi influenciada fortemente pelos antigos povos latinos e etruscos, por exemplo, devido a conflitos anteriores, os quais mesclaram ambos os costumes, rituais e etc. O nome Lúcifer foi atribuído pelos romanos após a ascensão de Roma e a fusão feita com as tradições do Lácio. Também é muito associado ao deus grego Apolo, senhor da luz solar e pai dos oráculos, justamente pela proximidade das tradições gregas e romanas. Pater Lux rege a primeira luz do alvorecer e por isso coordena a transição até o plano espiritual e todas as suas dimensões, iluminadas e obscuras. É o guia espiritual dos encarnados no plano físico e dos desencarnados moradores do plano astral para desbravarem novos mundos e realidades. Lúcifer foi um deus famoso entre sacerdotes e suas respectivas famílias e linhagens mágicas. Essas pessoas eram e são tidas como descendentes diretos do portador da luz,
até os dias atuais. E como a igreja cristã converteu um Deus no diabo. A igreja cristã utilizava versos do livro de Isaías para criar uma conexão entre Satanás e Lúcifer. Entretanto, existe nada na mitologia romana para categorizar a natureza de Lúcifer como maligna. Muitos estudiosos do tema, inclusive eu, acham curioso que a igreja cristã tenha escolhido um deus romano, popular somente entre sacerdotes e linhagens familiares específicas do passado, por exemplo, para representar todo o mal da teologia judaico-cristã. Mas existe uma explicação na versão da Bíblia do Rei James da Inglaterra. O 12º verso do capítulo 14 no livro de Isaías é uma tentativa de associar a estrela da manhã com Nabucodonosor II, rei da Babilônia, que os hebreus descreviam como um mal encarnado. Nabucodonosor II perseguia judeus e o judaísmo, se colocando como acima de Jeová e governando além das estrelas. Haja vista que o Império Babilônico era colossal. O rei babilônico referia a si mesmo como filho da estrela d'alva, portador da aurora, ou filho iluminado da manhã, através das palavras Helel ben Shahar. E a Bíblia do Rei James as insere nesse verso. As verdadeiras palavras em hebreu usadas aqui significam luz brilhante, filho e manhã. E conforme relatos do livro de Daniel, Nabucodonosor II caiu, pereceu em sua própria ambição e loucura. O antigo livro de Enoque fala sobre um grupo de anjos associados com as estrelas que tinham caído dos céus. Levando esse grupo mais adiante, a igreja cristã aparentemente abraçou a ideia de que a estrela mais brilhante deveria ser o seu líder. São Lucas, um grego antigo, sem dúvidas possuía o conhecimento das mitologias romana e grega. Ele surge sendo a primeira personalidade a vincular Lúcifer com o tema estelar aparecendo em Isaías. Lucas fala de Satanás como se ele tivesse caído do paraíso, isto é, uma metáfora para a estrela da manhã desaparecendo do céu quando o sol clareia o horizonte. Portanto, a ideia de uma luz espiritual substituindo uma outra parece ter agradado e muito a antiga igreja cristã. Até o período da Idade Média, existiam muitas seitas satânicas e heréticas que veneravam o diabo judaico-cristão sob o nome de Lúcifer. A igreja também havia associado o personagem de Satã com a bruxaria nesse período e o introduziu na histeria da caça às bruxas. Em outras palavras, a concepção de uma entidade maligna veio à tona quando a humanidade precisava responsabilizar algo ou alguém pelos seus erros, ou seja, criar um demônio para amedrontar e moralizar a sociedade. De acordo com as ciências ocultas, há entidades obscuras, vindouras de falanges negras e reinos do poço cósmico, que se manifestam dentro da egrégora do diabo cristão. Entretanto, nada disso condiz com a natureza luciferiana, diz respeito somente à esfera humana e suas sandices. De Netuno, deus dos oceanos e do reino elemental da água, tiraram o tridente. De Fauno, deus das florestas, tiraram os cascos de bode e os chifres. E por aí vai. O imprescindível era fazer uma lavagem cerebral. Ninguém mais poderia venerar os antigos deuses. Agora, tudo relacionado aos antigos caminhos tinha que ser deturpado para que as pessoas não tivessem mais coragem de cultuá-los. É aí que começa o controle, através do medo. E dessa forma, o cristianismo fez tudo o que pôde para impedir qualquer outra manifestação artística, social, espiritual, científica, enfim, tudo para manter o controle. Apenas para a igreja cristã deter conhecimento e sabedoria e ninguém mais. Uma mitologia foi construída em prol de conduzir mentes. A primeira reunião realizada para isso foi conhecida como Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia aconteceu no ano de 325 d.C. e foi o primeiro evento promovido pela Igreja Cristã e ordenado pelo imperador Constantino I para discutir a fé cristã. O seu principal objetivo era a criação de um consenso entre os representantes da religião cristã acerca da natureza divina de Jesus Cristo. Ali foi discutido quando deveriam ser oficializados o Natal, a Páscoa, enfim, todos os feriados cristãos. E devagar, a transição foi ocorrendo. Por exemplo, dia 25 de dezembro, não mais era celebrada a transição do outono para o inverno no hemisfério norte, o solstício de inverno. Passou a ser o nascimento de Jesus Cristo
referenciando e substituindo o renascimento do Deus Sol, ou seja, Lúcifer. Infelizmente, a maior parte do ser humano permanece refém das contradições cristãs graças a séculos de opressão. Essa loucura está muito enraizada na sociedade e prejudica a saúde espiritual das pessoas. Os representantes sociais permanecem sendo inquisidores e bagunçam a realidade. O papel da religião anteriormente, durante a Era de Peixes, era simplificar o entendimento da cosmologia básica para que todas as pessoas tivessem acesso. Agora, isso não é mais necessário. Ninguém precisa desse véu. É possível enxergar as coisas sem a religião. Esse é um dos grandes propósitos da sucessora da Era de Peixes, a Era de Aquário. Ouço dizer e concordo. Não busque a igreja, não busque padre ou pastor. Busque a Deus. Busque a força do universo que tudo move e ilumina. E dessa forma você entenderá que todo bem e mal estão no seu coração e na sua mente.